Olá, este é o curso de Price Action, módulo 15, tipos de tendências. Quanto mais fortes as tendências são, melhores são as oportunidades para lucrar. Porém, é assustador para iniciantes, porque possui grandes candles, mercado muito rápido e não há tempo suficiente para tomar decisão. E grandes candles significam grande risco. Iniciantes geralmente não entram no trade, porque iniciantes querem stop pequeno e eles preferem aguardar uma correção. Porém, a correção não aparece por muitos e muitos candles. E então iniciantes perdem a maioria das tendências e a maior parte do lucro. Mas quando finalmente aparece a correção, o setup geralmente é incerto e há muitas dúvidas. A correção aparenta mais uma reversão. A correção parece pequena e não aparenta ser convincente. Os candles sinalizadores são fracos. Então, iniciantes perdem de entrar na correção e vão continuar aguardando outra. Então, iniciantes finalmente estão prontos para entrar no trading. Após não entrar no rompimento ou não entrar nas correções, eles apostam que os preços vão regredir até a média. Porque a tendência não pode durar para sempre. Então, por que não entrar nas reversões, já que o risco é pequeno? Então, os iniciantes apostam nas reversões. Porém, as tendências possuem inércia e 80% das reversões vão falhar. Iniciantes não percebem que a probabilidade é pequena. Então, eles perdem dinheiro em um dia de grande tendência. Lembre-se, tendências oferecem ótimos ganhos. Você deve entender como operá-las. E a melhor forma de iniciar é classificando-as em tipos, baseado no comportamento de cada uma. Lembre-se do ciclo do mercado. Todas as tendências começam com uma faísca ou um rompimento, conforme você deseja chamar. O momento da tendência diminui após a faísca e forma-se um canal. E eventualmente os canais vão se transformar em lateralizações. E com isso o momento na direção oposta aumenta. Com isso a lateralização é criada e eventualmente pode romper para qualquer direção. Todas as tendências possuem uma faísca inicial e a posterior formação de um canal. Lembre-se que faísca significa rompimento e a fase mais forte da tendência. E canal é a parte mais fraca da tendência. Porém, se o canal for largo o suficiente, pode-se fazer trades em ambos os lados. E os traders contra a tendência podem estar no controle ocasionalmente em alguma situação. A maioria das tendências elas começam com um grande rompimento, um forte rompimento. Esse forte rompimento pode ser um gap na abertura e um ou mais candles de tendência. Esse forte rompimento, esse grande rompimento, pode ser uma sequência de grandes candles de tendência consecutivos. Por exemplo, grandes candles e pequenos rabinhos na direção da tendência. Veja este exemplo aqui de uma faísca logo na abertura e com gap. No dia 12 de dezembro de 2017, o mini índice abriu com um forte gap para baixo. Quer dizer, o gap não foi tão forte, mas foi um forte candle de tendência, sem nenhum rabinho na parte de baixo. Outro grande candle de tendência. O mercado então fez uma correção, veja que não fechou o gap e continuou caindo com um canal muito apertado aqui, não dando oportunidade para os traders contra a tendência ganhar dinheiro.
veja que os candles verdinhos não tiveram prosseguimento. Apenas aqui embaixo que um candle verde teve um prosseguimento de um outro candle verde. Depois o dia continuou caindo. E veja que esse canal aqui, ó, super apertado, como ele se parece num tempo gráfico maior. Aqui nós estamos enxergando um tempo gráfico de 2 minutos, e aqui na direita nós estamos enxergando um tempo gráfico de 15 minutos. Veja que na direita nós nem enxergamos canal, é simplesmente uma faísca com uma pausa no meio, de tão forte que foi a tendência. Portanto, os traders contra a tendência não conseguiram fazer muito dinheiro aqui contra a tendência. E o iniciante ele não deve operar contra a tendência em hipótese alguma quando ele vê uma situação como essa, uma faísca, um rompimento e depois um canal super apertado. E veja também que há vários gaps. Temos esse rompimento, a mínima deste candle está bem acima da máxima deste candle. O mercado tentou fechar o gap aqui e não conseguiu e continuou caindo. Também temos um outro gap aqui, ó, rompimento, a mínima deste candle está acima da máxima deste candle e o mercado não fechou o gap. Esta é uma forte tendência a partir da abertura. As faíscas elas podem ser muito grandes. Veja o caso do dólar aqui em um gráfico de 10 minutos. Havia uma área de lateralização que durou mais de 2 dias e no dia 7 de dezembro abriu com forte gap para cima. E lembre-se que gap para cima nada mais é do que um forte candle de tendência para cima. Você pode desenhá-lo aqui como eu desenhei em verde e veja que o tamanho deste candle aqui ele é praticamente umas 5 vezes o tamanho médio dos candles anteriores. Ou seja, é um forte rompimento para cima e você tem que comprar, você tem que entrar nessa fase. Por mais que o mercado venha para baixo, dificilmente ele vai romper o fundo. E veja que depois o mercado entrou num forte canal apertado, não dando oportunidade para os traders contra a tendência. Veja que nenhum candle vermelho possui prosseguimento. O único que possui um prosseguimento foi este, devido à sua forte sinalização, né? Os traders que operam padrão de candlestick pensaram, isso tem um martelo invertido. Ou alguns outros que dizem operar price action, isto é um spinning top. Ou alguns outros chamam também de, isto é uma estrela cadente, eu vou vender abaixo dela. E vendem aqui embaixo, né? E olha o que acontece. O mercado acaba emboscando, né? Isso aqui nada mais é do que uma emboscada, né? Pronto, é como se fosse uma ratoeira aqui. E o trader morde, o trader que opera padrão de candlestick morde. Lembre-se, nunca tente operar contra a tendência enquanto você não enxergar um bom prosseguimento dos candles contra a tendência. Espere enxergar que existem traders contra a tendência dispostos a entrar no mercado. E depois você procura um setup de reversão. Antes disso, opere somente a favor da tendência. Nesse dia do dólar, eu estava em uma sala de corretora e um trader vendeu abaixo desse candle. E para piorar, ele não colocou o stop acima do candle. Porque veja, quando os preços passaram acima do candle, como os preços explodiram, porque é stop de todos esses traders acontecendo ao mesmo tempo. Porém, ele não estopou e continuou vendendo. E adivinhe só onde ele estopou. É claro, ele estopou no topo, quando depois os preços caíram. E é isso que acontece sempre com o iniciante, que não conhece os tipos de tendência. Você tem um forte rompimento para cima, e depois você não tem um prosseguimento dos candles vendedores. Nenhum. Você não deve procurar por venda, apenas por compra. Uma boa estratégia quando você vê esse tipo de candle é colocar uma ordem de compra acima dele. Porque é onde os traders que operam o padrão de candlestick vão estar realizando prejuízo. E é onde o mercado vai explodir.
Mas uma grande tendência também pode começar com uma pequena faísca, se o contexto for o correto. Uma grande tendência ela pode começar com um único candle solitário, pequeno, não muito grande, porém um candle de tendência. O canal pode ter 2 horas sem nenhuma correção. E o canal ainda pode acelerar e ter um rompimento no sentido da tendência. E fazendo uma forma parabólica. Veja o exemplo do dia 13 de dezembro de 2017. O mercado teve um forte rompimento para cima, uma faísca sem nenhuma correção. E os traders, quando enxergaram esta correção, que foi a primeira correção que ocorreu, enxergaram, o mercado vai só corrigir, eu vou continuar comprando porque ele vai testar o topo. E olha só o que o mercado fez. Ele não foi testar o topo. Sempre quando você vê um movimento climático como esse, você tem que se perguntar que a correção ela pode nunca mais retornar para o topo. E foi o que esse movimento fez. Veja que ele já deu sinais aqui. Ele deu 2 candles de tendência fortes comparado com esses anteriores, fechando próximos da mínima e com gap entre eles. Veja, a mínima deste candle está bem acima da máxima deste candle. E veja que este gap ele não foi fechado por esta correção. Isto é um grande sinal de força vendedora. Isso aqui é a faísca, esse retângulo amarelo é a faísca inicial do movimento. E depois, com essa correção, o mercado entrou em um canal, e um canal super apertado, que não deu nenhuma oportunidade para os traders contra a tendência, ou seja, os traders que estão comprando, realizar lucro. Veja que nenhum candle verde teve prosseguimento. Os candles verdes só foram ter prosseguimento aqui embaixo. Então, somente depois de você enxergar esses 3 candles verdes, é que você poderia pensar, agora eu estou vendo pressão compradora. Talvez seja interessante eu procurar um setup de compra. E o setup apareceu logo na sequência com o rompimento desse fundo. Primeira tentativa, segunda tentativa, é compra. O mercado então lateralizou e continuou a sua queda. Veja, outra faísca, outro gap, com a mínima desse candle e a máxima desse candle, que não foi fechado por este pullback, por esta correção, e continuou derretendo. Então lembre-se, pequena faísca pode ser importante e você tem que ficar esperto, principalmente a fase de faísca e aos gaps que denunciam que o movimento está forte. E lembre-se, nunca opere contra a tendência até enxergar uma pressão contrária. Veja o canal parabólico a partir de uma pequena faísca. Nós tivemos uma faísca aqui de apenas 2 candles, uma fraca faísca, até com rabinho na parte de baixo, e depois uma correção fazendo topo duplo. E o mercado faíscou de novo com uma pequena 2 candles. Difícil de pegar esse trade. Ficou mais óbvio com esse rompimento, no qual tivemos um gap com a mínima desse candle e com a máxima deste candle, que depois foi fechado. Os traders poderiam pensar, a tendência não é muito forte. Porém, depois tivemos novo rompimento na abertura do dia. E agora temos um gap que não foi fechado. A mínima deste candle verde não foi fechado pela máxima deste candle verde e nem pela máxima deste candle vermelho. O gap foi mantido e a tendência se acelerou na forma de um canal apertado. Veja que nenhum candle verde possui prosseguimento. Candle verde, candle verde, candle verde, candle verde, candle verde. E foi formando um movimento parabólico. E movimentos parabólicos são movimentos climáticos. E toda vez que você vê o movimento climático, em algum momento vai ter uma correção com 10 candles pelo menos ou 2 pernas. Que foi o que começou a acontecer aqui no final. Conforme já falei nos slides anteriores, quando um canal é muito apertado, você não consegue dizer se é um canal ou uma faísca, pois os candles contrários não possuem prosseguimento. Você deve assumir que é um rompimento e deve fazer trades como se fosse, ou seja, apenas no sentido da tendência.
é uma tendência um pouco mais fraca se comparada à fase do rompimento. Porém, ainda pode ser tão forte quanto o rompimento. E, portanto, você deve apenas fazer trades como se fosse rompimento, entre apenas na direção da tendência. Porque é uma faísca em um tempo gráfico maior, conforme eu mostrei no primeiro slide desta aula. Veja este exemplo, um canal apertado. Você tem um rompimento no início do dia, um forte candle de tendência, e depois um canal super apertado, um canal onde os traders contrários não conseguem prosseguimento dos seus candles. Apenas aqui nós tivemos 3 candles seguidos, porém veja que acima do primeiro candle praticamente não teve não teve muitos ticks acima do primeiro candle. O segundo candle é praticamente totalmente encoberto pelo anterior. O terceiro candle é praticamente encoberto pelo anterior. Ou seja, não há, todos esses 3 candles aqui não superaram um único candle vendedor anterior. Não há muita pressão contrária e o mercado derreteu. Mas quando você está em um canal bem largo, é como se você estivesse numa lateralização que possui uma inclinação. Então você pode sim fazer trades em ambos os lados, como se fosse uma lateralização. Você deve comprar no fundo e vender no topo e fazer scalp com alvo definido e relação risco-retorno mais ou menos igual a 1 para 1. Veja este exemplo de canal largo. Nós tivemos a faísca, né, que começou aqui em cima com este gap. A mínima deste candle está acima da máxima desta correção. E o mercado faiscou aqui num canal super apertado, que pode ser considerado faísca também. Rompimento da mínima do swing anterior. E o mercado iniciou aqui, ó, bastante pressão compradora, mostrando bastante, iniciando um canal mais largo. Quando ele rompeu a mínima anterior, ele já reverteu para cima, né, mostrando que vai ser um canal largo. Aí você já poderia unir os dois fundos, unir os dois topos, e você já poderia começar a encontrar padrões para operar contra a tendência. Por exemplo, aqui nós teríamos uma wedge, né, uma compra acima desse candle, que foi até próximo ao topo anterior. Você já poderia operar o rompimento desse topo aqui falhar, né, a segunda tentativa, ó, falhou a primeira, falhou a segunda venda. A falha do rompimento do fundo anterior, né, falhou. Depois o outro fundo falhou. E aí você opera como se fosse uma lateralização. Mas perceba que o mercado está fazendo topos descendentes e fundos descendentes. É ainda uma tendência de baixa. Se você tiver dificuldade em enxergar o movimento, opere apenas a favor da tendência. Às vezes é impossível dizer se o canal é fraco ou forte. Mas não importa, já que você está na dúvida, apenas procure trades a favor da tendência, conforme eu expliquei no slide anterior. Você deve estar se perguntando por que devo classificar as tendências. Porque as tendências não se comportam sempre de maneira igual. E tipos diferentes de tendência oferecem oportunidades diferentes. Em geral, você deve guardar uma parte da sua posição para suportar oscilações. Ou seja, você coloca um alvo scalp, realiza metade da sua posição, ou 2/3, e deixa o restante no mercado com stop no ponto de entrada. Aqui eu listo os 6 tipos de tendência que vou abordar nesta aula. A mais comum, que você já está cansado de enxergar e que vê todos os dias, é o rompimento e o canal, ou seja, a faísca e o canal. Porém, esse canal pode ser apertado e pode ser largo, né? Então, todos os dias, praticamente, em algum momento, você vai enxergar este tipo de tendência. Mas você só vai enxergar uma vez ou outra, uma vez por semana, e olhe lá, uma tendência a partir da abertura, quando o mercado já abre com um gap e começa a entrar em tendência a partir da abertura. E algumas vezes por semana
você vai enxergar o que eu chamo de lateralização e tendência, porque o mercado ele vai começar de forma lateral, ele vai romper a lateralização e vai entrar em outra lateralização. E o rompimento dessa outra lateralização vai vir testar a lateralização anterior. Ela acontece uma ou duas vezes por semana. Também temos o dia de retomada da tendência, que acontece mais ou menos uma vez por mês. É um pouco mais raro de acontecer. O dia geralmente inicia em tendência, ele entra em lateralização na metade do dia, fazendo pensar que a tendência acabou e o mercado vai reverter. Porém, a tendência depois é retomada próximo do final do dia, emboscando os traders que acreditaram que a tendência iria reverter. Temos a tendência em canal largo, que acabei de explicar. Você pode operar em ambos os lados, né? Tanto na compra quanto na venda. Compre no fundo, venda no topo e faça scalp. E essa tendência pode ser na forma de escadas, na forma de wedge, e ela acontece mais ou menos uma vez por semana. E existe a tendência com pequenas correções, que é um dos tipos mais fortes que existe. O tipo mais forte que existe é a tendência com pequenas correções. E ela acontece apenas uma vez por mês na média. Eu vou abordar agora todos esses tipos de tendência e explicá-los uma a uma. Mas lembre-se que toda tendência possui mais de um tipo, porém um tipo é dominante. Mas todas possuem pelo menos o tipo faísca e canal. Toda tendência vai ter a fase do rompimento e a fase do canal. Porém, como ela se comporta depois é que define o seu tipo. Um dos outros 5 tipos. Lembre-se que as tendências, elas sempre têm o motivo principal delas é emboscar o trader, né? Então, quando você acha que você está em uma tendência de alta e é mais provável que ela continue, não seja emboscado em vendas, não procure setups de venda. Mantenha a sua posição comprada. E quando você acha que uma tendência de baixa é o mais provável, não fique procurando por compras. Mantenha a sua posição na venda. E lembre-se que do ciclo do mercado, né? Que os canais transformam-se em lateralizações. E, eventualmente, ele reverte a tendência. E vai testar o início do canal. E aí ele transforma-se em lateralização. Veja só, temos um rompimento aqui no início do dia, né? Da lateralização do dia anterior. Veja que há um gap, tanto aqui em cima da mínima desse candle com a máxima desse candle. Depois há um gap com a mínima desse candle com a máxima desse candle. Ou seja, essa aqui toda é a parte da faísca. Depois temos aqui um canal apertado, né? E aí o mercado entra num canal largo. E no canal largo, o mercado transforma-se em lateralização, porque ele foi testar o início do canal. Então toda essa fase aqui, ó, foi a fase de faísca, né, de rompimento. O mercado entrou num canal largo e depois transformou-se em lateralização. E você só fica óbvio a transformação em lateralização quando o mercado vai testar o início do canal. Falar um pouco da tendência a partir da abertura. É um tipo bem forte de tendência. Os primeiros candles do dia logo denunciam se a tendência vai ser a partir da abertura. E nesse dia o mercado já vai formar a máxima, se for uma tendência de baixa, logo nos primeiros candles. Ou vai formar a mínima logo nos primeiros candles, se for uma tendência de alta. E essa máxima e essa mínima que formou pode ser a máxima ou a mínima do dia todo. Isso é um sinal de urgência no mercado. Então, geralmente, é uma forte tendência.
E às vezes, depois da tendência ocorrer por horas a fio, torna-se uma lateralização. Veja este exemplo do dia 12 de dezembro de 2017. Foi uma tendência a partir da abertura. O mercado rompeu para baixo, forte candle vendedor. Somente esses dois primeiros candles aqui já denunciaram como o dia vai ser e já formou a máxima do dia. E o mercado derreteu. Lembre-se que todo padrão possui padrões menores dentro dele. E todo padrão é uma parte menor de um padrão maior. É o que nós chamamos de fractais no mercado. Por isso que a teoria pode ser aplicada no gráfico de 2 minutos, de 5, de 10, de um mês, de uma semana, não importa, a teoria é a mesma. Porque os padrões, existem padrões menores dentro de padrões maiores. Vamos falar do tipo de tendência, lateralização e tendência. Lateralização e tendência é o nome de um tipo. O mercado forma uma lateralização logo no início do dia, de 1 a 3 horas. E ele rompe, geralmente por 1 a 3 candles ou um pouco mais. E entra em outra lateralização. E depois ele rompe de novo esta lateralização. E geralmente vem testar a lateralização anterior. Veja este exemplo do dia 6 de dezembro de 2017. O mercado começou o dia em lateralização e rompeu para cima, poucos candles de rompimento. E entrou em lateralização novamente. E depois rompeu para baixo, poucos candles aqui de rompimento. E entrou em outra lateralização, testando o fundo da lateralização do dia anterior. Como você pode tirar proveito disso? O mercado começou em lateralização. Você já está operando como lateralização. Depois você percebe que o mercado rompeu essa lateralização, mas não foi muito longe e entra em outra lateralização. Aqui neste ponto você já está esperando que o mercado possa vir testar o fundo da lateralização do dia anterior. Então você está esperando um rompimento para baixo. E provavelmente você já deve estar procurando por setups de venda nesta segunda lateralização. E é assim que você tira proveito. Também temos a tendência na manhã e depois lateralização. Perto do fechamento, o mercado decidirá se a tendência continua ou se a tendência reverte. E aí o mercado, você fica pensando, né? Será que reverte ou se retoma a tendência? Se a lateralização levar a uma reversão, então um dia torna-se um dia de reversão. E a maioria dos dias de reversão começam como lateralizações e tendência, conforme o slide anterior. Veja o gráfico que nós estávamos vendo anteriormente. Começamos com lateralização, tendência, lateralização, tendência, lateralização e reversão da tendência do dia anterior. Veja que o dia anterior foi uma tendência de queda. Tivemos a fase de lateralização em tendência e depois a reversão. Ou seja, tornou-se um dia de reversão da tendência. E também tem o dia da retomada da tendência. Veja o dia 13 de dezembro de 2017. O mercado teve aqui uma faísca, um rompimento para baixo e entrou em lateralização. A faísca foi esse início, ou você poderia ter considerado até aqui. Aqui na verdade foi o início da formação do canal.
Aqui foi o teste do início do canal. E muitos traders ficam pensando, né? Ontem foi um dia de alta muito forte. Agora o mais normal é continuar alta. E aí ele é surpreendido com a retomada da tendência de queda. Então você tem que conhecer que existem esses tipos de tendência para não ser surpreendido por um rompimento para baixo e ficar rezando para que os preços voltem para cima. Temos a tendência em canal largo. Geralmente ela não é óbvia se é uma lateralização ou uma fraca tendência. E se não é óbvia para você, encare como lateralização mesmo. E compre no fundo, venda no topo e faça scalp. Após diversos topos e fundo, ela vai ficar mais óbvia para você. E se está óbvio para você, é melhor manter uma parte da sua posição no mercado e aguentar as oscilações para ganhar mais. Mas se você perceber que ela não está indo muito além do topo ou fundo anterior, é melhor sair mesmo da sua posição e continuar fazendo scalp. Veja este exemplo. Temos uma forte faísca, outra forte faísca. Podemos considerar que todo esse retângulo amarelo é a faísca e depois o canal. Então você poderia estar procurando já a partir deste fundo. Na verdade, quando você viu a pressão compradora aqui, dois fortes candles compradores, depois um grande pullback, uma grande correção. Ou seja, a partir desse fundo aqui, você já poderia estar procurando motivos para comprar. Então, quando o mercado rompeu esse fundo, a segunda tentativa é compra. A primeira tentativa, segunda tentativa. Mas não esqueça que você está numa tendência de queda. E você deve operar a favor da tendência. O mercado rompeu a linha de tendência não desenhada aqui, que tinha entre esse topo e esse topo. Primeira tentativa, segunda é venda. Você pode operar em ambos os lados. Também existe um tipo de tendência em canal largo chamado escada encolhida, que nada mais é que uma sequência de rompimentos do topo ou fundo anterior. Porém, cada rompimento tem uma projeção menor que o rompimento anterior. Você deve operar contra o rompimento quando o tamanho for perto do tamanho do rompimento anterior. E o seu alvo mínimo deve ser geralmente o teste do ponto de rompimento. Mas geralmente os traders aguardam até o teste da média móvel. Vamos ver este exemplo, escada encolhida em tendência de baixa. Se o último rompimento para uma nova mínima reverteu para cima após 10 ticks, procure por comprar com ordem limitada próximo de 7 ticks abaixo do fundo anterior, ou seja, mais ou menos 30%. O rompimento vai ser menor em 30% que o rompimento anterior. Então você já deixa uma ordem pronta no mercado esperando para comprar naquela região. E aí você faz scalp de parte ou de toda a sua posição. Veja este exemplo do dia 13 de dezembro de 2017. O mercado fez uma faísca, um pullback e rompeu esta correção para baixo, deixando o alvo foi exatamente o tamanho deste retângulo, esse quadrado vermelho, vindo até aqui embaixo. Agora perceba que o rompimento do próximo fundo foi bem menor, foi esse retângulo amarelo. Então quando você está nesse retângulo amarelo aqui, você já percebe que é uma escada encolhida, porque o rompimento foi muito menor que o rompimento anterior. Então você pega o retângulo amarelo, projeta mais ou menos 30% dele para baixo, ou seja, 70% dele. Você estima que o próximo rompimento vai ser 30% menor.
que o rompimento anterior. E você já deixa uma ordem limitada nessa região para comprar. Aí os preços vêm, batem, e o seu alvo mínimo tem que ser o fundo do retângulo amarelo, ou seja, o fundo do rompimento anterior. Mas geralmente os traders aguentam sua posição até a média móvel. Agora vamos falar do tipo de tendência, dia de tendência com pequenas correções, que é o tipo de tendência mais forte que existe. E geralmente também é outro tipo de tendência. Pode ser também uma tendência a partir da abertura, que geralmente acontece. Faísca e canal sempre vai ser. E também pode ser uma forma de lateralização e tendência. Elas geralmente começam na primeira hora ou próxima da primeira hora. E as correções são menores que 2 vezes o tamanho do candle médio. E próximo do final do pregão vai ter uma correção maior, que geralmente vai ser 2 vezes o tamanho da maior correção que teve até então. E depois o mercado vai tentar retomar a tendência para o fechamento. Veja este exemplo do dia 21 de novembro de 2017. O mercado começou com lateralização e depois tendência. Depois lateralização de novo e depois tendência. E perceba que a tendência foi forte. Pequenas lateralizações no meio. E próximo do final, lá por 3 horas, o mercado começou uma correção maior. E o alvo dos traders foi um alvo 2 vezes o tamanho da maior correção do dia. E a maior correção do dia foi essa após o início da tendência. Então você pega o tamanho dessa correção, projeta 2 vezes o tamanho dela, e é onde os traders vão realizar lucro. E é onde o mercado vai tentar retomar a tendência, que nesse caso não foi bem sucedida. É isso, espero que tenha entendido os tipos de tendência. E que o que você mais deve lembrar, o que é mais importante nessa aula, é que você deve sempre diferenciar uma tendência com canal apertado, como esse caso aqui. Essa fase aqui é um canal super apertado, com poucas correções, e com isso nunca operar contra a tendência. E de uma tendência com canal largo, que mais parece uma lateralização. Isto é o mais importante que você tem que gravar. Você jamais pode perder dinheiro contra a tendência numa fase como essa. Isso é básico. Veja que em nenhum momento os traders contra a tendência conseguiram prosseguimento nos seus candles. Aí você pode até me dizer, mas Juliano, e quando eles conseguiram, eles não pararam mais. É verdade. Mas isso vai acontecer tão poucas vezes que não vale a pena você ficar se aventurando e apostando contra a tendência apenas para acertar um movimento desse. Repito, não tente inaugurar uma nova tendência no gráfico. Se você está enxergando somente uma tendência principal para cima com poucos candles contrários, não fique procurando traders contra a tendência. É isso, espero que essa aula tenha sido bem útil para você. Te vejo na próxima.